Pai bendito, Deus santo, glorioso e eterno, nós te damos honra, glória e louvor nesse momento. E pedimos que tu fales conosco agora, pelo poder da sua palavra, que haja graça nesse culto, que haja poder de Deus se manifestando neste culto, que o Senhor seja louvado e coroado com muitas coroas através desse culto, que almas sejam alcançadas, Senhor, vidas sejam alcançadas, salvas, que pecadores sejam reconciliados contigo, Senhor, mediante a cruz de Cristo. Deus, meu Senhor, eu sei que o Senhor não tem falado em muitos lugares, eu sei que a sua presença tem se ausentado de muitos lugares, mas por causa da sua grande misericórdia, do seu infinito amor, fala com esse povo, Senhor, fala conosco, lembra das alianças que fizeste com nossos pais e que chegou até nós por meio do teu Filho, por causa da sua fidelidade, do seu grande amor com que tem nos amado. Fala, alimenta-nos, salva-nos, santifica-nos, Senhor. Não temos outro bem além de ti, não temos outra rocha além de ti. Nosso Senhor, o Rei da glória, digno de toda a honra e de todo louvor. Amém. Presta atenção para os convidados, para aqueles que não têm vindo aos domingos. Estamos fazendo aqui uma exposição sucinta, breve, do Evangelho, porque nós estamos nos preparando para cumprir a tarefa da grande comissão mundial. Sempre quero refrescar a sua memória. A tarefa da grande comissão consiste na evangelização do mundo. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Essa ordem, essa grande comissão, um chamado a uma missão, é dado a toda a igreja. Todo o cristão está debaixo da ordem da evangelização. Então é nosso dever ir e anunciar, pregar, testemunhar do Evangelho de Cristo a todos os seres humanos da terra. Mas antes de irmos, nós precisamos aprender o que é o Evangelho, porque Jesus, ele deu o conteúdo a qual levar. Ele disse: ide e pregai, anunciai, ensinai, entregai o Evangelho. Não é uma outra doutrina, um outro ensinamento, ou um outro credo, ou um ensinamento que é fruto de uma imaginação ou de uma religião. Mas ele foi específico e claro no teor da mensagem a ser divulgada, pregada. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, antes de irmos e evangelizarmos e pregarmos, precisamos aprender o que é o Evangelho, o que pregar, no que consiste a mensagem do Evangelho. Porque na nossa cultura moderna, contemporânea, o evangelicalismo brasileiro, mundial, e principalmente norte-americano, perdeu o perfil do Evangelho bíblico, está ensinando outro Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo. Um Evangelho indolor, um Evangelho de bem, prazer e conforto terreno, excluindo a eternidade do pecador. Um Evangelho que consiste em promessas de âmbito terreno, do hoje, do aqui e do agora, onde Cristo virou o despachante de bênçãos do Senhor, bênçãos terrenas e materiais. Mas nós sabemos que biblicamente o Evangelho não consiste nisso. Um Deus justo e santo, que perdoa e justifica pecadores, merecedores do inferno, através da morte
e ressurreição do seu Filho na cruz. Ao morrer e ressuscitar, ele sofre a ira de Deus, satisfaz a justiça divina, ressuscita ao terceiro dia e ordena que todos os homens se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho, para que venham tempos de refrigério e sejam apagados os seus pecados. Uma vez que o homem crê na mensagem do Evangelho, que consiste na morte e ressurreição de Jesus, este é justificado dos seus pecados. O termo justificado é um termo forense, tirado do meio judicial, que significa que Deus perdoa aqueles pecados e considera aquele homem que creu no seu Filho legalmente justo diante dele. Uma vez que aquele homem é justificado, é-lhe dado, outorgado o poder do Espírito Santo, para que ele cresça em santificação. Santificação é o processo que o Espírito Santo traz a um pecador, de fazê-lo à imagem de Cristo, a imagem moral de Cristo, os atributos morais: santidade, bondade, justiça e amor. E esse processo é chamado santificação progressiva. Essa santificação se dá na vida do pecador, depois que ele creu, até a volta de Jesus à sua morte. Essa santificação culminará com a glorificação, onde o pecador, justificado e salvo, receberá um corpo incorruptível nos céus, ressuscitará em glória e habitará na eternidade com Cristo, com Deus, nos céus, para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Nisso consiste a mensagem do Evangelho. Mas nós estamos aqui trazendo nuances maiores do Evangelho, para que você aprenda a raiz, a espinha dorsal das Escrituras, o tema central das Escrituras. O Evangelho é a maior mensagem da Bíblia. O Evangelho é a mensagem mais importante da Bíblia. Cada página da Bíblia possui o Evangelho. É a mensagem mais gloriosa, estupenda, magnífica de todos os tempos. É a mensagem do Santo Sacro Evangelho de Cristo. E você está lendo ali, no quadro 1, a palavra Evangelho vem do grego Evangelion, que significa boas notícias, boa mensagem. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar o mundo através do seu Filho, Jesus. Página 2, a morte de Jesus. O tema central do Evangelho é a vida, morte e sepultamento e ressurreição de Cristo, como Paulo afirma aos Coríntios. Paulo aqui, ele declara o que é a mensagem do Evangelho. Vamos ver se a declaração de Paulo tem a ver com a casa, carro, vida melhor ou cura. Se isso é o Evangelho. Aqui ele vai falar o que é a mensagem do Evangelho. Está no 1 Coríntios 15, 1 a 4. Ele está indo aos Coríntios pela segunda vez, dizendo: irmãos, eu vos notifico que o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Agora ele vai dizer a mensagem do Evangelho. Olha, eu entreguei o que recebi. O quê? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nisso consiste a mensagem do Evangelho. Quando Jesus disse: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, eu tenho que ir e pregar exatamente o que Paulo está ensinando aqui, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e tudo que compreende a vida, a morte e a ressurreição de Cristo.
E nisso consiste a mensagem do Evangelho: levar aos pecadores o que Deus fez por eles através do seu Filho na cruz. Ele está falando que o Evangelho consiste em explanar ao pecador a cruz de Cristo. 2, 3. A morte de Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Nisso consiste a mensagem do Evangelho: dizer o que Deus fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Pois através dessa obra na cruz, o homem pode ser perdoado dos seus pecados e receber salvação, vida eterna. 4. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Ok, você está aprendendo como evangelizar um pecador. Você está aprendendo por que evangelizar um pecador. Você está aprendendo o que é a mensagem de um pecador. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então a salvação é uma obra da graça, que se alcança pela fé. O que se produz fé, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do Evangelho, e ouvir da palavra. Então a única esperança para esse mundo perdido, quer seja sua mãe, seu pai, vizinhos, amigos, quer sejam africanos, etíopes, hindus, indianos, é ouvirem o santo Evangelho. A única esperança é eles crerem e se arrependerem dos seus pecados. E qual é a forma desses homens, pessoas, crianças que estão tão perto de você, ou nações inteiras que estão perdidas, serem salvas? É crendo. E como elas podem crer? Ouvindo a mensagem. Qual mensagem é essa? A mensagem do Evangelho. No que consiste a mensagem? Na morte e na ressurreição de Jesus na cruz. Mas por que Cristo teve que morrer? Qual foi o motivo da morte? Vamos explorar a cruz, vamos explorar a morte de Jesus, a morte expiatória, a morte reconciliatória, a morte propiciatória, a morte redentora, remidora de Jesus. Nós estudamos que ele morreu por causa da maldição que estava sobre nós, morreu por causa da morte que estava sobre nós, morreu por causa da ira que estava sobre nós. Depois nós estudamos que ele morreu por causa do caráter de Deus. Você não pode pregar o Evangelho, você não pode entender o Evangelho, se você não entender o caráter de Deus, quem Deus é. Se você não entender, não aprender quem Deus é, você não compreende o Evangelho. Deus é santo e Deus é justo. A santidade de Deus fala da impecabilidade de Deus e da pureza de Deus, da distinção e da separação de Deus. Ser santo significa que Deus é contrário a tudo que é contra a sua natureza. A sua natureza é pura, santa. Logo, a santidade de Deus faz com que ele rejeite qualquer tipo e espécie de pecado. Então todo o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Por isso Cristo teve que morrer na cruz, porque ao assumir nosso pecado, ele passa a ser o ofensor da santidade de Deus. Então eu tenho que aprender esse atributo. Segundo, a justiça de Deus. A justiça fala da excelência moral de Deus, fazer valer a sua justiça. Pecados são considerados como crimes. Deus, como um juiz que faz valer sua justiça. A justiça de Deus demanda que ele condene, que ele puna os criminosos e os pecadores. Uma vez que os nossos pecados, crimes, foram lançados em Cristo, Deus, a justiça de Deus ordena que ele a satisfaça e que ele puna o transgressor. Então ele pune Jesus, matando-o na cruz. Por isso ele teve que morrer na cruz.
Por causa do caráter de Deus. Terceiro, por que Jesus teve que morrer na cruz? Por causa do caráter do homem, da natureza do homem. Nós vamos aprender hoje sobre a natureza do homem. Presta atenção, se Deus não fosse santo, nem justo, não haveria necessidade de evangelho, não haveria necessidade da morte de Jesus. Uma cidade que não tem lei, não tem justiça, há necessidade de ter cadeias? Há necessidade de ter punições? Não há necessidade. Uma vez que a cidade não tem lei, não tem justiça, cada um pode fazer o que quiser. Não há punição, não há julgamento. Agora, uma vez que essa cidade possui justiça, possui leis, os criminosos têm que pagar pelos crimes. E aí há julgamento. A justiça de Deus ordena que haja um evangelho, que haja a morte expiatória de Cristo. Os atributos de Deus exigem isso. Terceiro, a natureza do homem. Vamos estudar isso. 4. Mas por que Cristo teve que morrer? Por causa da natureza e do caráter do homem. Para compreendermos por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, necessitamos aprender algo sobre o caráter do homem. É a doutrina conhecida como antropologia. É um termo de origem grega formado por duas palavras, anthropos, que quer dizer homem, ser humano, e logos, ou logia, que quer dizer conhecimento, estudo. É a doutrina que estuda o homem, a doutrina que estuda o caráter e a natureza do ser humano. É chamado antropologia na teologia. Para entendermos por que Jesus teve que morrer na cruz, e Jesus morrer na cruz é a mensagem do Evangelho, para entendermos a mensagem do Evangelho, nós temos que conhecer a doutrina do homem, a natureza do homem, para saber por que Jesus morreu na cruz. 5. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por causa da natureza e do caráter do homem. Primeiro, vamos aprender a formação do homem. Gênesis, que fala da criação, capítulo 1, verso 26, disse assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. No princípio o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita à sua imagem e semelhança, apenas o homem. O que isso significa? O homem possui algumas características que só Deus possui. Vamos aprender aqui da natureza do homem. Primeiro, o livro de Gênesis, ele narra a criação do cosmos, a criação do universo, a criação do planeta Terra e a criação do homem. A criação é fruto do poder de Deus, é fruto da livre vontade soberana de Deus. Gênesis 1, quando ele diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Lá em Hebreus diz: E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui Deus vai iniciar a criação do cosmos. Como Deus cria? Antes disso aqui, não existia nada. E existia um outro atributo de Deus que não é muito falado, que se chama a solidão de Deus. É um dos seus atributos. Uma época, uma era da eternidade, onde não existia nada, nem anjos, nem arcanjos, nem céus, nem terra, nem mares, nem homens, nem nada. Deus existia numa eternidade autossuficiente, autoexistente, completo, perfeito, em perfeita harmonia com a Trindade. Não existia absolutamente nada e Deus não necessitava que existisse absolutamente nada. Então um dia,
Deus intenta no seu coração, o que os teólogos dizem, uma reunião foi feita entre 3 pessoas para criar o universo. Por que você diz 3 pessoas? Porque Gênesis 1:26 está no plural, façamos. E disse Deus, façamos, Pai, Filho e Espírito. É uma das primeiras menções sobre a Trindade na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Para que Deus saia da sua solidão, existe uma palavra latina que diz ex nihilo. Não existia nada. Ex nihilo que significa nada, do nada. Deus do nada cria o universo e Ele abandona a sua solidão. Do ex nihilo, do nada, não existia partículas, moléculas, átomos, prótons, nêutrons, anjos, arcanjos, querubins, micróbios, seres humanos, planetas, galáxias, estrelas, nada. Deus do nada, diga, haja luz, haja luminares, haja planetas, haja vegetais, haja insetos, haja fauna, haja flora, haja gravidade, haja noite, haja dia, haja oceanos, haja mares. E Ele cria com magnífico, esplêndido poder. No 6º dia, na segunda metade do dia, do 6º dia, a última obra de Deus é o homem. Ele vai criar o homem, que é a coroa da criação. Só que Ele dá um adendo. Em todas as coisas criadas Ele diz, haja luz, haja isso. Quando Ele vai criar o homem, Ele diz, façamos a nossa imagem, segundo nossa semelhança. O homem recebeu características que nenhum outro ser recebeu. A forma original do homem, do primeiro homem criado, foi a semelhança de Deus. Assim foi criado o primeiro homem, Adão. Assim, esse era o propósito de Deus. Era a intenção de Deus fazer um ser à sua semelhança, à sua imagem moral. Não um ser idêntico a Deus, um outro Deus, mas um ser que representasse a imagem de Deus na terra. O termo façamos compreende a Trindade. Vamos ler mais uma vez. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. No princípio o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita à sua imagem e semelhança, apenas o homem. O que isso significa? Que o homem possuía algumas características que só Deus possui. São elas 6. Razão. O homem foi dotado com razão, pensamentos. Deus tem pensamentos. Ser feito à imagem de Deus significa ser um ser racional, vontade, volição, direito de escolha, livre-arbítrio. Ser a imagem de Deus compreende ter vontade, ter arbítrio, verdade. O homem foi dotado de verdade, bondade. Presta atenção, no estudo dos atributos de Deus, é um estudo da teologia que estuda as características e qualidades que Deus possui. Nesse estudo há 2 categorias de atributos: atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos que Deus comunica, partilha com o homem, e atributos que Ele não pode partilhar com o homem. Por exemplo, atributos incomunicáveis: onipotência, só Deus pode ter todo o poder, ninguém pode ter, e Ele não comunica isso com ninguém. Onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo que Deus não comunica, não dá a ninguém. Onisciência, ter todo o saber, Ele não dá. Infinitude, eternidade, atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis
São os atributos que Deus comunicou ao primeiro Adão: santidade, justiça, amor, verdade, bondade, pureza. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele dota o homem de razão, pensamento, vontade, livre arbítrio, verdade, bondade, a condição e a disposição de fazer o bem, amor. São características que só Deus possui. A fonte de todo amor existente procede de Deus, e o homem recebeu. Santidade. O primeiro Adão era puro, santo, livre de pecado. Justiça. O homem tinha perfeição moral. Ser feito à imagem de Deus significa que o homem tinha perfeição moral, retidão. Era impossível que o homem mentisse, era impossível que o homem enganasse. O homem era perfeitamente justo e sem pecado. O primeiro homem não foi feito com pecado, foi sem qualquer mancha, sem qualquer ruga. Então, quando a Trindade diz: façamos segundo nossa imagem e nossa semelhança, ser feito à imagem e semelhança de Deus compreende ter os atributos morais e os atributos comunicáveis de Deus na natureza de homem. Olha lá, as palavras imagem e semelhança no original hebraico significam fazer algo similar, não idêntico. É como se eles dissessem: façamos o homem como nós, para que nos represente, para que seja um pequeno Deus na terra, para que seja um reflexo de Deus. Quando alguém ver amor no homem, vai ver o amor de Deus. Quando ver justiça no homem, verá a justiça de Deus. Quando ver santidade no homem, verá a santidade de Deus. Foi assim que o homem foi dotado na sua formação, de perfeição, de impecabilidade. O homem era cheio dessas virtudes. Entendeu? Assim era o homem antes da queda. Assim foi o propósito, o sonho, o plano de Deus: criar uma criatura semelhante a Ele. Presta muita atenção. Não se consegue explicar, nem se imaginar a ruptura, o abismo, a extensão do que foi o homem antes do pecado e o homem depois do pecado. Não se consegue avaliar a proporção da queda. O homem, imagina, era a expressão. Presta atenção, o que era Deus? A imagem de Deus no homem não era física, porque Deus não tem corpo. Então o homem não representava Deus fisicamente, mas moralmente. Sabe qual que é a imagem de Deus em forma de homem? A pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o segundo Adão sem pecado. E nós não temos ideia do que era o homem antes da queda. Não temos ideia do nível de inteligência, de justiça, de bondade, de perfeição que Deus atribuiu. Meu irmão, existem uma classe de seres angelicais chamada serafins. Não existe nenhuma outra criatura criada no cosmos com tanta majestade como os serafins. Eles têm 6 asas. Por que você considera eles as criaturas mais perfeitas? Dado a distância que eles têm do trono de Deus. Eles assistem ante ao trono. São os seres que mais se aproximam da glória de Deus. Os serafins, nenhum outro ser chega tão perto. Ele ministra diante do trono de Deus. 6 asas voam, 6 cobrem os pés, 6 cobrem o rosto. Nem esses serafins Deus atribuiu imagem e semelhança de Deus. Só o homem possuía
a imagem e semelhança plena de Deus antes da queda. Imagina isso. De tal maneira que Deus vinha ter com o homem na viração do dia, vinha ter comunhão, vinha se comunicar com a sua criação em perfeita harmonia. Assim foi o primeiro homem. 7. Lembrando que estamos estudando por que Cristo teve que morrer. Agora vamos ver Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã o sexto dia. Não, aqui não chegou onde que eu pensei não. Vamos ver de novo para eu não perder o fio da meada. Lembrando que estamos estudando por que Cristo teve que morrer. Por causa da natureza do homem. Aqui Deus vai fechar a criação para você compreender o que foi o homem. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia sexto. O homem foi criado bom, santo, justo e sem pecado. Gênesis 1:31 encerra o período da criação. Deus conclui a criação em 6 dias. E a última obra da criação foi o homem. E Deus declara qual era a qualidade do que ele criou. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. O homem foi criado bom, o homem foi criado justo, o homem foi criado santo, o homem foi criado sem pecado. Foi assim que o homem foi criado. Oito. 2 agora. A queda do homem. Porém teve algo na criação. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você viu se o áudio não vai dar aquele tipo de problema? Será que você viu, hein? Gente, não tem nem ar-condicionado que impede eu de transpirar. Já orei, já jejuei, mas Deus falou: meu filho, é a lei do pecado, meu filho. Não tem jeito não. Vai ter dor de barriga. Presta atenção. 6º dia de criação. Deus termina a obra da sua criação com exímia perfeição. A criação do cosmos não foi um ato fortuito de Deus. Foi plano da sua soberania. Foi pensado. Foi feito com exímia perfeição. Só que aconteceu algo. Ele só deixou uma imposição na criação. Ele cria tudo e chama de Jardim do Éden. E ele dá o governo da terra ao homem. Ele entrega ao homem: ide dominai sobre as feras, peixes, aves, vegetais, a terra. Domine, governe a terra. Tudo que nela existe é seu. Deus dá o governo da criação ao homem. Porém, Deus estabelece uma única lei no Éden. Uma única lei. Você pode usufruir de tudo que fora criado, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não toqueis, porque o dia que tocar nela, morrereis.
Foi o único artigo, a única lei, a única proibição que existia na terra naquela época. Ok? O que aconteceu? O homem desobedece, o homem peca, o homem quebra essa lei, o homem se rebela contra Deus. 9, vamos ver. Gênesis 3, 1, 24. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Se atentem, não estava colorida com as palavras ali, meu filho? Estou achando que o urso era o Adão, viu? Não é possível, Jesus do céu. Você comeu da maçã, meu filho? Não, ele falou que não é Adão, não, é a serpente. Vai picar o cunho aí, cuidado, hein? Eles não deixam eu pregar. Eu estou vendo que o trem está branco demais ali, mas amém, isso não vem ao caso. Glória a Deus. Se o apóstolo Paulo tivesse essa tecnologia, meu irmão, não existia pastor nem obreiro no mundo, ele ia ganhar o mundo dentro da salinha, só mandando e-mail, né? Primeiro e-mail, a carta, Aliança do Calvário. Vamos lá então. Eu tinha falado para prestar atenção porque eu tinha feito grifos nas partes importantes onde o pecado afetou. O que muito me entristeceu não está grifado ali, que pena. Vamos ver mais uma vez, Gênesis 3, 1, 24. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 10. E disse o Senhor Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Essa atitude de desobediência do homem é o que caracterizamos como pecado. Entendeu? Deus cria com exímia perfeição a terra, planta o homem no jardim do Éden e dá uma ordem só para ele: não toque na árvore
do conhecimento do bem e do mal. É uma ordem, é uma lei, tem que ser acatada, obedecida, a única lei que existia. Não toquem nela. O que acontece? A serpente, ali influenciada por Satanás, tenta a mulher, tenta ela, influencia, seduz a mulher, Eva, para que comesse. A mulher cai em tentação, é influenciada pela proposta, pela sedução da serpente e come do fruto, toca nessa árvore e dá também ao marido. E o marido, influenciado pela esposa, Adão, também come. Quando eles comem, descobrem que estão nus, sentem vergonha, ouvem a voz de Deus, se escondem, sentem medo. Quando Deus chama, sentem culpa. O pecado entrou na terra, o pecado entrou na raça humana. Então Deus começa a lançar maldições sobre a terra. Mulher, com dores dará a luz. Homem, do suor do teu rosto comerás. Terra, maldita serás por causa do homem. Então o pecado se instala na humanidade, o pecado entra na vida do homem, entra no cosmos, entra na criação, entra na natureza do homem. Essa atitude de desobediência do homem é o que caracterizamos como pecado. A palavra pecado vem do grego hamartia, que significa perda da marca. O homem perdeu a marca, perdeu as características da imagem de Deus, perdeu os atributos morais de Deus. Pastor, o homem ainda tem alguns atributos de Deus? Claro que ele tem, mas ele perdeu a plenitude do que ele tinha. Ainda mesmo em pecado, ele consegue ter algumas características da natureza de Deus, mas com o pecado ele perdeu, perda da marca. E errar o alvo significa, ou seja, sair do propósito original, desviando-se da lei de Deus por desobediência. Adão e Eva erraram o alvo, saíram do alvo, desobedeceram a lei de Deus, perderam a marca de Deus. Isso se chama pecado. Neste ato de tocar na árvore do bem e do mal, neste ato de desobediência, neste ato de Eva e de Adão, neste ato de desobedecer a única lei do Éden, foi que o pecado entrou na terra. Este ato é chamado pecado, pecado original, o primeiro pecado aqui na terra, entre os homens. Eles se desviaram do alvo, desobedeceram a lei de Deus, perderam a marca de Deus. Lembrando que nós estamos estudando por que Jesus teve que morrer na cruz. Para saber por que Jesus teve que morrer na cruz, que é a pregação do Evangelho, você precisa aprender sobre a natureza do homem. Agora vamos ver as consequências deste único ato. O que aconteceu com o homem depois que ele desobedeceu a Deus? Depois que o pecado entrou na sua natureza, o que ocorreu com o homem? Vamos ver 12:3. Consequências da queda, a maldade no ser humano. Gênesis 6, 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Aqui não está em ordem cronológica, ou não, aliás, não há ordem cronológica para o que aconteceu com o homem. A corrupção do homem foi algo
total, e eu apenas fracionei e dividi as consequências. Uma delas que eu separei, que trouxe para a natureza. Lembra como o homem era antes da queda? Ele tinha atributos de Deus: bondade, justiça, amor, perfeição, e era sem pecado. Com a queda, Deus mostra aqui que entrou a maldade no ser humano. O homem passou a ser mau, passou a ser perverso, passou a ser ruim. Essa geração que ele está citando aqui, de Gênesis 6, é a geração antediluviana. Foi uma geração tão maligna e perversa que Deus teve que mandar o dilúvio para aniquilar ela da terra. Olha qual era a característica daquele povo. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. A maldade estava progressiva no coração do homem. Estava crescendo a maldade. Era uma maldade que se multiplicava dia após dia. Não está dizendo que o número de maldades, está dizendo que a maldade do homem aumentava. Cada dia que se passava, atos horrorosos eram cometidos sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, todos os pensamentos, a razão do homem era má continuamente. O homem se perverteu com o pecado, tornou-se mau, tornou-se perverso, tornou-se ruim. Isso foi o que aconteceu com o homem. Pastor, o senhor está citando os homens de Noé. Não, eu estou citando a vida de muitos que estão sentados aqui, que não têm a Deus ainda. Eu estou citando a vida do homem que está em pecado, sem Cristo. Todo ser humano ímpio na terra, todo ser humano ímpio, a maldade dele está se multiplicando. Os pensamentos e a imaginação deles são maus continuamente. Essa é a natureza do homem hoje. Esse é o estado da humanidade hoje: maldade, perversão. Essa foi a consequência do pecado na natureza do homem, fazê-lo maligno. E qualquer ser humano em todo o globo terrestre sem Cristo é exatamente este homem que eu estou descrevendo aqui. A maldade se multiplicava e toda a imaginação dos pensamentos era má continuamente. 13. Consequências da queda: corrupção do coração. Olha o que Jeremias 17 diz sobre o homem: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele está dizendo da natureza do homem. Coração não é o órgão que bombeia sangue para o corpo. Não é essa a ideia que o povo judeu estava dizendo. Coração é a sede das emoções, é o ser do homem. Ele está dizendo que o coração, o ser do homem, é desesperadamente corrupto e perverso. Enganoso e desesperadamente corrupto. Esse é o estado do homem. Não existe velhazinha que faz tricô boazinha. O coração dela sem Jesus é desesperadamente corrupto. Qualquer homem sem Cristo, sem o Evangelho, é desesperadamente corrupto. Esse foi Jeremias. Agora tem outro que vai falar que não é Jeremias não, é Cristo. Porque do coração do homem procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você quer saber o que tem no coração do seu filho, se ele não tem Jesus? Você quer saber o que tem no coração da sua avó, se ela não tem Jesus? Do seu amigo de escola, de qualquer um que você conhece? É aquilo ali que Jesus disse: adultério,
crime, morte, fornicação, furto, blasfêmia. Se você está sentado aqui e não nasceu de novo, se você está sentado aqui e não tem Cristo, eu estou descrevendo a natureza do seu coração. Se você não foi regenerado pelo Espírito Santo, se o Evangelho não transformou você, não adianta a maquiagem, não adianta a roupa, não adianta o linguajar rebuscado, o seu coração é corrupto. Somos todos Adolf Hitlers potenciais. Todos. Você pode dizer: eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca forniquei, eu nunca furtei, eu nunca blasfemei. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: ainda que você não tenha cometido isso, isso habita no seu coração. Ainda que você não tenha matado ninguém, o desejo de matar está no coração. Ainda que você não tenha adulterado com ninguém fisicamente, o desejo do adultério está no coração daquele homem sem Deus. Adolf Hitler, um dos maiores fascínoras da história, um dos homens mais malignos e perversos, responsável pela morte de 6 milhões de judeus e quase 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. O protótipo do anticristo, a personificação do mal. Um homem virulento, maligno e perverso. Mas nós, ainda que não façamos as atrocidades de Hitler, temos todas elas no nosso coração. A única coisa que contém isso é a graça de Deus, que não permite que esse mundo seja destruído. Você está vendo a discrepância entre o primeiro Adão, a beleza que ele era, a perfeição, a graça, a saúde, a pureza e o que virou o ser humano? Tem uma citação do bispo J.C. Riley, que todas as vezes quando as mães ganham uma criança, um bebezinho, e diz: olha que gracinha, que anjinho. E ele diz: não, deveria se falar, nasceu um pecadorzinho. Nossa, pastor, não fala isso. Vai chegar a vez desse tópico, você vai saber. Esse é o homem. Pastor, por que o senhor está abordando? Para alguns esses temas são familiares. Já aprendeu isso faz tempo na escola dominical. Conversei com uma moça esses dias que falou: pastor, eu estava 5 anos numa igreja antes de vir para cá, 5 anos. E eu não sabia por que Jesus tinha morrido na cruz, velho. Foi o quê? Até católico sabe? Eu não sabia que eu era pecadora. Quando eu dei essa aula aqui no teste da salvação que eu fiz domingo de manhã, uma mãe me procurou e falou: nossa, eu não sabia que eu era tão má assim, que os seres humanos eram assim. Essa chama a doutrina do homem. Você precisa saber quem o homem é. É isso que procede. Segunda consequência é a corrupção do coração. O coração é perverso. O coração é maligno. 14. Consequência da queda. O que se tornou o homem? Presta atenção. Você vai acompanhar ali, eu vou ler lentamente. Eu vou aqui narrar agora a natureza do que se tornou o homem depois da queda. Romanos 1,18, 3. Porquanto tendo conhecimento de Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eu estou retratando aqui o estado do homem sem Jesus hoje, da queda. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, parênteses, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, fecha parênteses, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É forte falar isso, mas se você está sentado aqui hoje e não tem a Jesus, e não se converteu, eu acabei de descrever o seu caráter, a sua condição. Isso aqui não está, isso não está separado só para uma categoria de pessoas. Todos os descendentes de Adão, toda a raça humana sem Jesus, consiste nisso que eu acabei de declarar. Ah, pastor, eu não acho assim. O que você acha não me interessa. O que me interessa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, verdadeira, veraz. E a palavra de Deus declara que o homem é assim. Todo homem sem Jesus é isso aqui. Essa é a natureza do homem. Você está entendendo por que Jesus teve que morrer? O que isso aqui que o senhor está falando tem a ver com o Evangelho? Hein, Jean? O que tem a ver com o Evangelho? O que tem a ver com o Evangelho isso aqui? O que tem a ver com a morte de Jesus? Jesus, ao morrer, assumiu essa natureza na cruz. Ao assumir isso aqui para ele teve que ser punido na cruz. Por isso que você não vai entender o Evangelho se não entender a natureza do homem. Isso aqui é você, ó. Quando você se converteu, isso aqui passou para Jesus. Quando isso aqui passou para Jesus, a natureza do homem, a natureza de Deus responde com punição. Quem que vai punir? Quem tem isso sobre si. Quem levou isso sobre si? Jesus. Por isso ele teve que morrer na cruz, porque ele assumiu a sua natureza naquela cruz. Está entendendo? Pastor, e se eu não converti? Isso aqui está sobre você, e você vai ter que pagar no dia do julgamento, com a condenação. Vamos continuar. Acabou não. 16. Não, 17. Paulo ainda vai declarar um pouco mais a natureza do homem. Isso aqui eu estou descrevendo a natureza do homem. O que se tornou o homem? Romanos 3, 10, 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Está falando do ímpio. O ímpio não é justo, não existe um, não existe ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, e juntamente se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem,
não há nenhum só. A sua garganta do ímpio é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide, de serpente, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Qualquer homem sem Cristo possui essa característica. Qualquer homem que descendeu de Adão é exatamente essa expressão do seu ser. Essa é a natureza do homem caído. Qualquer jovem, velhinho, aposentado, qualquer homem em qualquer continente, de qualquer parte da terra, sem Jesus, possui essa natureza. 18. Consequências da queda: fez o homem filho do diabo. Como é que é? Existem filhos do diabo. Existem filhos do diabo até dentro da igreja. Sou eu que estou dizendo? Graças a Deus que tem o telão ali hoje. Vamos ver. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Meu irmão, a queda foi algo tão fatal que deu o legado do homem nas mãos de Satanás. Você não vê que Paulo diz que nós fomos libertados do império das trevas, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. O homem sem Cristo é filho do diabo. Está sobre o governo, está sobre a égide, está sobre a tutela, está sobre a servidão de Satanás. Aqui João está sendo bem claro: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Os homens sem Jesus, os homens em pecado, os homens com a natureza caída, são filhos de Satanás. Essa é a verdade do homem. 19. Consequências da queda: a morte do homem. Olha lá, Gênesis 2, 16, 17. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor falou que morreriam. Que uma das mais trágicas consequências do pecado é a morte. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque Cristo teve que morrer na cruz, porque todo homem debaixo do pecado está morto, morto espiritualmente, morto fisicamente, morto eternamente. Jesus foi na cruz para assumir a sua morte. Se ele não tivesse morrido, todos estaríamos mortos. Morte. Efésios 2, 1, 3. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Morte. Esse é o estado do homem morto espiritualmente. Vai morrer fisicamente, porque antes da queda o homem era imortal, passou a ser mortal, sujeito à morte física, sujeito à morte moral e sujeito à morte espiritual. 20. Consequências da queda. Quando essa corrupção ocorre? Quando é que um homem se torna corrupto assim, pastor? Quando é que ele se torna mau assim?
Quando é que isso nasce na natureza dele? Quando é que ele fica, igual o senhor falou, filho do diabo, detrator, maligno, perverso? Vamos ver quando? Gênesis 8, 21. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Desde criança, o homem é corrupto. Desde a sua formação, ele é assim. O salmista Davi vai mais longe ainda, Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Na concepção do bebê, no nascimento da criança, toda essa natureza adâmica já vem constituída no ser dele. É o mais um pecador que veio à terra. Veja novamente: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns teólogos querem distorcer, dizendo que Davi foi fruto de pecado, nasceu por causa do pecado da mãe. Isso é mentira. Ele está se referindo à formação genética, biológica dele, no ato de fecundação, ali na hora, quando Deus vê o corpo dele informe, quando ele vem à luz, ele é concebido em pecado. Quando essa corrupção ocorre? Desde da sua concepção, o homem vem afetado com o pecado. Tem mais um versículo que eu não anotei. Abra aí para ficar legal. Salmo 58. Pode abrir no Salmo 58. Salmo 58, verso 3. Eu não coloquei, eu esqueci. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. Está aí, ó. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. Quando que ocorre corrupção, pastor? Na formação da criança. 21. Consequências da queda. Quantos homens foram afetados por isso? Quantos, pastores? Só os brasileiros, meus tios, os judeus? Quantos estão debaixo dessa característica que você está traçando do homem? Vamos ver quantos. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens possuem essa natureza. Romanos 3:10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, nenhumzinho, nenhum judeuzinho, africano, sul-americano, asiático, europeu, nenhum japonês, nenhum chinês, nenhum sequer. Não existe nem uma criatura nascida de mulher que seja justa e sem pecado nenhum. Todos foram afetados. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, todos estão sob essa lei, todos estão sob maldição, todos estão contido neles essa natureza. 22, pra você assustar um pouquinho mais. Você achar que não tem velhinha de crochê não, meu filho. Cuidado com aquela agulha dela, viu? Dá para atravessar um rim ali. Se for no pulmão, ela tem força para atravessar teu pulmão, viu? Não tem, urso? Consequência... 22. Consequências da queda. O que são as obras do homem para Deus? Isaías 64:6 vai dizer o que é a obra do homem para Deus.
Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas obras como trapo de imundícia. Tudo que o ímpio faz para Deus é trapo de imundícia. Tudo que o ímpio oferece para Deus, a vida do ímpio, é um trapo de imundícia. Sabe de onde é tirado esse texto de Isaías? Escuta, ele está falando de um leproso. Quem conhece lepra? Quando a pele vai se comendo, pus e ferida no corpo todo. Pega-se um lençol de linho e cobre aquele leproso, entendeu? No corpo inteiro. Vai passando o tempo, aquele lençol vai ficando carregado de pus, casca de ferida, pedaço de pele, e vai minando até sair do lençol para fora. Aí eles têm que tirar aquilo. Imagina o peso que está aqui lá, sai pedaço de carne, pus, imagina o cheiro. O escritor está dando essa ideia, que as nossas obras para Deus são como aquele lençol de linho tirado com um pedaço de carne podre e pus para Deus. É um trapo de imundícia. É assim que Deus vê os ímpios. É tão forte que olha o que diz em Provérbios 21:4. Os olhos altivos e o coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios é pecado. Até a lavoura dos ímpios é pecado. Até o trabalho do ímpio é pecado para Deus. Até o trabalho diário, cotidiano do ímpio é uma abominação para Deus. Último, 23. Consequências da queda. Principal consequência. Apocalipse 20, 13 e 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Principal consequência do pecado: condenar o pecador a passar a eternidade no inferno. Por que Cristo teve que morrer? 24. Cristo teve que morrer na cruz porque o caráter e a natureza de Deus, que é santo e justo, conflita com o caráter e a natureza do homem, que é pecador e corrupto. Na última aula, o que a gente estudou? A natureza de Deus, santo e justo. O que significa Deus ser santo e justo? Ele repudia e condena tudo que é pecado, ok? Isso é ser santo e justo. Natureza do homem é tudo que é corrupto e pecado. Então a natureza de Deus conflita com a natureza do homem. Uma vez que Cristo assumiu a natureza do homem e os seus pecados, Deus teve que puni-lo. Essa punição foi sua morte na cruz. Eis o Evangelho de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acabei de narrar aqui como é um pecador. Suponhamos que eu tenha narrado a vida de uma pessoa, ela estivesse sentada aqui e essa 1h20 que eu estou pregando, eu estivesse falando dela. O que você faria com ela, com um ser desse tipo aí? Um ser assim, que está ali numa camisa de força: se vocês me soltar, eu vou detonar a bomba, estrangular bebê, vou estuprar a gente, vou botar fogo em tudo, vou matar tudo. O que você faria com um cara desse? Condenaria, mataria, lançaria no inferno, colocaria na cadeira elétrica. Esse homem que está sentado aqui representa toda a raça humana. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque Cristo assumiu a natureza desse homem que está sentado aqui. Por que Cristo morreu na cruz? Porque a justiça de Deus, a santidade de Deus ordena que Ele puna, condene tudo que é contrário à natureza dEle.
esse homem que está sentado aqui, que representa a raça humana, é contrário à natureza de Deus. Então Deus deve punir com toda a sua justiça essa raça humana. Porque Cristo teve que morrer na cruz? Porque Cristo assumiu a natureza humana, os seus pecados na cruz. Então Deus, para não punir a raça humana, todo aquele que crê no seu Filho é salvo pela punição que o seu Filho levou na cruz. Por isso Jesus teve que morrer na cruz. O Evangelho consiste em anunciar ao homem a boa nova de salvação. Deus se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Passou curando e libertando os oprimidos do diabo. Morreu numa cruz romana debaixo de maldição. Naquela cruz assume a forma de homem e assume os pecados dos homens. Ao assumir os pecados, sofre a violenta ira de Deus e o abandono do Pai, como quando diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela cruz, Isaías 53, ele foi moído por nossas transgressões. Ele foi transpassado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Morre debaixo da ira de Deus, carregando o nosso pecado. Ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, declarando para os céus, para os infernos, para os homens, que o Pai aceitou aquele sacrifício, e agora com a sua ressurreição, possibilita todos os homens, em todos os lugares, a se arrependerem dos seus pecados e serem salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Por que Cristo teve que morrer? Por causa da natureza do homem má, que conflita com a natureza de Deus, justa. Uma vez que Deus assume a natureza, que Cristo assume a natureza do homem, Cristo tem que morrer na cruz. Vamos fechar os olhos.